E aí, pessoal? Buenas noches. Deixa eu acender a luz aqui que hoje eu tô todo atrasado. Boa noite, boa noite. E aí, como estão todos? Nem pentei a barba. Como estão todos? Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Um monte de gente nova aí, né? Na comunidade. Que maravilha. Espero que estejam gostando do curso, da comunidade. Eu parado esses dias, né? Tanto na comunidade quanto no mercado em si. Não consegui transmitir para o YouTube hoje. Não sei o que aconteceu, tentei de tudo aqui, não foi. Então eu tô gravando e depois eu subo no YouTube aí para o pessoal assistir. Depois de 10 dias fica disponível lá no YouTube. Ai, ai, vamos esperar aí 2 minutinhos, o pessoal chegar. E os impostos nos FIIs? O que vocês acham disso? Galera que gosta de um FII aí, né? Vamos ter imposto em tudo agora. Tirar essas notícias velhas em inglês, tirar isso aqui também. Imposto é legal. É. Para quem faz day trade, provavelmente vai cair para 17,5, né? De 20 vai para 17,5. Talvez opções suba de 15 para 17,5. Esse que é o ruim. Minha barba toda desgranhenta. Vou fazer a barba pra semana que vem. Vou dar uma parada na bichinha. É, vai CRI, CRA, LCI, LCA, tudo 5%, né? Pelo que eu tava vendo. É, CDB, Tesouro, tudo 17,5. Para quem tem LFTS 11 aí vai ficar bom, né? Vamos ver se vai rolar, né? Pô, mas colocar imposto em Bitcoin é complicado, né? Aí você vai ter que arrumar. Tem como fazer, né? Enfim. Justo na minha vez. Ah, mas, pô, tá difícil ser adulto, né? Na nossa vez, né? Tá complicado. Mas vamos lá, vamos parar de falar de imposto. Pessoal que está chegando agora na comunidade, sejam todos bem-vindos. Primeira vez aí. Tô todo dia entrando gente nova aí na comunidade. Muito legal. Se você ainda não assistiu os vídeos antigos, assistam, tá? Estão lá no canal, tem playlist aí na comunidade. Começa do começo, para pegar engatinhando. A gente vai acompanhando o curso, falando bem do básico mesmo, tá? Sexta passada a gente falou das 3 caixinhas, né? E na semana retrasada, nem lembro mais o que a gente falou, mas enfim, a gente está seguindo o curso, está falando bem do básico. Olha lá na sala VIP, lá tem um índice da embaixada. Vão ter as lives antigas lá, vai ter playlist básica, assiste, tá? É importante para quem está começando. Mesmo que você já opere, pode ter que ter alguma dica interessante para você, tá? Não deixa de assistir, não. Deixa eu ligar meu tablet aqui, já para a gente começar a transmitir pelo tablet. Deu tudo errado aqui, cara. Eu fiquei quase uma hora tentando colocar para funcionar no YouTube, tá perdendo muito pacote. Eu não sei se é minha placa de vídeo, meu computador, minha internet. Cada dia é uma novidade, cada dia é um flash. Vamos falar dele hoje. Vamos falar de LFTS 11 hoje. E se vier esse novo imposto aí, né, vai cair de 25 para 17,5%, né? Se for aprovado, né, pessoal? Tem que ver o que vai acontecer aí. O Paulo Guedes tentou uma vez unificar as tarifas, né? Para todas as operações de CDB, de renda fixa em geral, para 15%, né? Agora eles estão falando em 17,5%, mas quando o Paulo Guedes tentou, não passou na Câmara. Não sei se agora vai. Vamos ver.
Eu tenho bastante coisa em LFTS 11, então para mim, de certa forma, seria bom, né? Mas aí subindo o imposto de opções para 17,5, talvez não bata. Vamos ver o que que vai ocorrer, né? Eles querem dinheiro. A verdade é essa. Eles querem dinheiro, mas pelos cálculos que os economistas lá fizeram, colocando tudo em 17,5, parece que a arrecadação é menor do que o atual. Principalmente na questão do day trade, né? Que é 20%, cair para 17,5, eles perdem a arrecadação. Ah, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Logo, logo vocês se acostumam, tá? Lá na sala, primeiros passos, pessoal. Primeira sala lá, depois de regras, leiam as regras, tá? A comunidade é vitalícia para todo aluno, mas ela tem regras. Se você não cumpre as regras, você é quicado da comunidade e nunca mais volta. É um bônus, tá? E depois da sala de regras tem os primeiros passos. Deem uma lida lá, tem live lá apresentando a comunidade, todo o ecossistema, vai ajudar vocês aí a aproveitarem melhor tanto a comunidade quanto o curso, tá? Que é a visão de aluno, né? É a nossa visão aqui do que que a gente prefere, enfim, o que que a gente costuma fazer. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá dando tudo errado hoje aqui. Vamos ver. Foi. Eu fiquei meio para baixo, mas tá bom. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso papo de hoje. Vai ser sobre notionals e garantias, super importante para quem está começando, tá? O pessoal tem bastante dúvida, principalmente referente a garantias, então a gente vai tentar fazer. Não se prendam muito na apresentação aqui, é só para eu não ter que ficar rabiscando muita coisa. Eu jogo o texto lá que eu quero, o conteúdo, o vídeo passado e a IA faz para mim, e eu só volto corrigindo, tá? Então não levem muito ao pé da letra o PDFzinho aqui, o PowerPoint. É, Enfim, vamos lá, vamos começar. Então hoje a gente vai falar de notions e garantias, tá, pessoal? Para vocês verem que é feito pela IA. A mulher tem uns dedos estranhos aqui, uns trecos meio doido aqui, enfim. Ah, Super importante na nossa vida para quem vai operar opções, não só opções, né? Mas Notional e garantias são sempre quesitos que se você está operando no mercado, principalmente para quem gosta de operar vendido, é super importante você saber gerenciar ambos, tá bom? Ah, então, vamos começar falando dos conceitos principais, né? Para que serve Notion e para que servem as garantias. Já abordamos aqui nas lives anteriores, né? Como a gente falou, as corretoras. Foi a primeira live sobre corretoras. Agora eu lembrei, porque está escrito. E a importância da renda fixa e das três caixinhas, tá? Então, volta lá nas lives depois, assistam para quem está chegando hoje, para quem chegou essa semana, não teve a oportunidade de assistir, fica tudo gravado lá no nosso canal do YouTube, Embaixada RCO, pesquisem lá. Essas lives só são disponibilizadas 10 dias depois, tá? A gente tem que dar esse prazo aí para a galera que assistir lá público não pegar o conteúdo no dia, porque às vezes a gente pode falar de alguma coisa aqui, podem achar que serve de recomendação, e já digo de antemão que nada aqui é recomendação, tá? A gente fala só sobre o curso, tudo que o Jimmy fala no curso, a gente faz um resumo aqui, tira dúvida de vocês pelo chat. Então aproveitem aí para estar tirando suas dúvidas, tá? Conforme a gente for passando, eu vou acompanhando o chat, e vou respondendo na medida do possível, tá bom? É assim que funciona. É a oportunidade que vocês têm de tirar dúvida. Então vamos lá. Vamos. Aqui ele está fazendo um resumo, né? Que é a estratégia da Will, sistemática de venda de opções para gerar renda consistente. Ou seja, a gente vê no curso isso daí, né? O Jimmy fala bastante sobre a Will. Combina conservadorismo com potencial de lucro, né? Que são os prêmios. A partir desses prêmios, você vai fazer as operações de risco que utilizam o capital da Will, tá? Para quem não viu ainda, vai ver, tá? Meu vídeo tá bom, pessoal? Tá tudo travando aqui pra mim. Eu não sei se vocês estão vendo bem aí. Então, né? Tá tudo bem, né? Qualquer coisa avisem. Ahn,
Então, a partir desse capital que a gente tira da Will, né, que são os prêmios, né? Os prêmios a gente utiliza para estar fazendo as operações de risco. A gente falou isso na live de sexta, das 3 caixinhas, deixamos bem claro o que é risco, o que não é. Tá aqui as 3 caixinhas, deixa eu ver aqui, mas tá aqui, dá para ver. Organizando seu dinheiro, as 3 caixinhas financeiras, que é a primeira é a reserva de emergência, patrimônio, que é o notional, e a do risco. A gente vai focar bastante nessa daqui do notional hoje, focar um pouco mais nessa do notional, mas principalmente sobre garantias. Tá? Então, reserva de emergência é a sua rede de segurança para imprevistos, evita vender investimentos em momentos de baixa, alocação em renda fixa, CDB, bancão, 100%, tudo que a gente falou na live passada. O notional é o dinheiro para cobrir as suas operações de venda, de puts, né? É o que fica guardado, é o seu patrimônio. A regra de ouro é sempre operar coberto, tá, pessoal? Nunca opere descoberto, nunca opere sem notional. Nunca opere sem ação para venda de call, nunca opere sem dinheiro para venda de put, porque você pode se enrolar. Ah, mas eu consigo rolar. Consegue, mas dependendo da empresa você não consegue por conta de liquidez. Ou dependendo de alguma coisa que aconteça no mercado e você fica na mão, porque você não tinha um notional para se proteger, tá? Então, tome bastante cuidado, nunca opere a descoberto, isso daqui é a regra para a vida, regra de ouro, tá? E a operação de risco, para operações de maior alavancagem, dinheiro que você está confortável em perder, porque, como está no nome, é risco, né? Grande potencial de ganho, mas grande potencial de perca também. Grande chance de perder essa grana, tá bom? Então vamos lá, Notional. Vamos começar por ele. O valor da sua cobertura para operações. Então, pessoal, basicamente, o que é o Notional? É simples, tá? Não tem mistério no Notional. É a grana que você precisa para cobrir suas operações. Simples assim. Então, vendi uma put, sei lá, Petrobras. Vendi 100 puts, preciso ter 40 mil caso a operação dê errado, a venda de put seja exercida, eu preciso ter 40 conto. Estou dando um exemplo, tá? 40 mil, 4 mil, perdão. Preciso ter 4 mil, vendi só 100, preciso ter 4 mil reais na conta, para que eu possa estar comprando Petrobras no caso de uma venda de put ser exercida. Básico, simples, sem mistério. Vendi uma put, fui exercido, Petrobras caiu, meu strike lá era 40 reais, em 100zinha, preciso desses 4 mil na conta. Não vendam put sem ter o dinheiro. Ah, Bruno, mas eu não vende. É simples, tá? Se não tem, não vende. Não tem para onde correr. Então tá aqui. É o montante necessário para cumprir sua obrigação de venda de put. Nunca venda opções a descoberto, isso é extremamente arriscado. Então, 100 put, 50 reais, 5 mil reais, que é o notional necessário, foi o que a gente acabou de falar, né, com o exemplo de 40 reais. E a função é construir patrimônio via aquisição de ações por venda de puts ou compra direta. Então, você pode estar usando esse notional. Sei lá, caiu, Petrobras foi para 30 reais, 28 reais. Tá? Um baita de uma oportunidade de você adquirir Petrobras aí 28, 27 reais, abaixo dos 30. Você pode vender put? Pode. Você vai ganhar o seu prêmio, mas se você quer ter Petrobras em carteira, nada te proíbe de você estar comprando o ativo pelo preço, o preço que tiver no mercado, tá? Claro que você vai tentar negociar esse preço e vendendo o put você ainda consegue um desconto maior. Tá show? E caso o ativo bata nos 28 e suba, você ganha o prêmio. Só que aí você fica sem a alta toda do ativo quando ele voltar lá para casa dos 40 reais. Tá? Então essa é uma decisão que você vai precisar tomar. Fiz operação agora recente com o Prio, né? O pessoal que está na comunidade acompanhou. Prio caiu bastante, foi para 34. Quando chegou ali no 36, 37, eu comecei a comprar e fui comprando o ativo. Tá? Todo dia comprava um pouquinho, toda semana comprava um pouco, e ele continuou caindo. Eu acho que eu parei, porque também não tem dinheiro infinito, né? Mas eu parei ali na casa dos 36 e pouco, meu PM ficou na casa dos 37, alguma coisa desse tipo.
tá? E eu fui comprando o ativo, poderia ter vendido put? Poderia, mas eu não queria perder a oportunidade de ter prio a esse preço, tá bom? E tudo isso veio por quê? Porque eu tinha notional guardado. Então, quando você tem o notional guardadinho ali, rendendo na renda fixa, no LFTS 11, no meu caso, tá? Você vai escolher qual que é o melhor para você. Você tem essa possibilidade de escolher o momento ou a operação que você vai fazer. O problema é quando você não tem, tá? Quando você não tem, você tem que se desdobrar aí para tá rolando put, que é terrível, enfim, tá bom? Então, tenham isso em mente, que o notional é somente isso. É o dinheiro que você precisa para estar comprando ação, eventualmente, caso você queira comprar e aumentar o seu patrimônio, ou até mesmo se você for vender put, você já ter esse dinheiro ali guardadinho. Ah, é que ele fala dos prejuízos de operar descoberto, né? No caso do ativo cair, se o preço cair abaixo do strike, você vai ser obrigado a comprar o ativo. Ou seja, vendi a put lá por, sei lá, 40, até nesse nosso exemplo que a gente deu aí para não ficar muito confuso. Petrobras caiu pra caramba e eu vendi uma put no R$ 30, tá? Só que o ativo continuou caindo e foi lá para os 28. Tá bom? Então você vai ser obrigado a comprar o ativo a R$ 30, que foi o strike que você negociou da sua venda de put. Próxima live a gente vai falar provavelmente de venda de put e de call. Não lembro qual que é o assunto, tem no final aqui. Acostume-se, eu não lembro de muita coisa. Então você vai ser obrigado a comprar o ativo a R$ 30. Aí, pô, Bruno, mas eu não tenho dinheiro. Se você não tiver o dinheiro dessa venda de put, o que, que vai acontecer? Você vai ser obrigado a comprar por 30, certo? Você vendeu a put, você tem a obrigação de comprar o ativo agora. Aí você vai entrar lá no mercado, lá no dia, no after, na sexta-feira, no aftermarket, e vai vender por 28. Por quê? Porque você não tem os R$ 30. Aí você aqui, de nada, do nada, para ganhar uma taxinha, você perdeu R$ 2. R$ 2 de prejuízo. Aí você tira, lógico, o seu prêmio, né? Aí você vê quanto é que vai ser o prejuízo. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque nessa bobeirinha aqui você toma -2 na cabeça e dependendo do ativo, né, pessoal? A gente sabe que o pessoal gosta de operar uns ativos ruins aí da vida. Pode ser pior ainda, tá bom? Não vai me vender put por conta de prêmio. A gente fala isso aqui toda live, tá? Pô, Casas Bahia tá pagando 20% de prêmio, Bruno. Pô, vou vender put dessa tranca, vende lá. Ela cai 50 no ano. Você nunca mais vai recuperar seu dinheiro, mesmo com esses 20 aqui, que você ficou feliz em ganhar 30 centavos. Então vamos continuar. Então, sem notional, você pode ser forçado a rolar a operação ou ter outros ativos liquidados. O que isso daqui significa? Significa que se você não tiver o dinheiro para estar cumprindo com a sua obrigação de comprar o ativo, a corretora pode simplesmente liquidar outros ativos seus para pagar essa operação, tá? Isso é terrível. Você imagina você tá com o mercado totalmente em baixa, você sem grana. Vamos supor que. Vamos colocar um caso difícil de acontecer, mas que pode acontecer. Sei lá, não é tão difícil, né? Difícil mas assim, não é impossível. Vamos supor que você tenha vendido put. Vamos colocar no outro aqui. Cadê o meu outro negócio aqui? Deixa eu pôr aqui no rabisco. Pronto, aqui, rabisco. Turma. Não, aqui não. Aqui para baixo. Esse aqui foi o da passada. Turma 16. Hoje é dia 09/6. 09/6 de 25. Então vamos lá. Vamos supor que. Vamos supor que eu tenha vendido put de Ambipar quando o Ambipar estava lá, sei lá, na casa dos 200, mas vamos colocar aqui R$ 180.
porque estava pagando um prêmio muito bom e a Ambipar estava naquela sequência de alta fortíssima e todo mundo estava achando que aquilo ia continuar infinitamente, tá? Deixa eu só mudar aqui uma cosita. Tá me atrapalhando um pouco, senão eu não vejo o chat de vocês. Então eu vim de put, de Ambipar, strike. Aqui é o strike. Strike. 180. Significa o quê? Que se a ação caísse abaixo de 180, eu teria que comprar Ambipar a 180. Aí a Ambipar foi, deu aquela guinada, passou de 200 e de repente ela, sei lá quanto é que ela bateu para baixo depois, mas vamos supor que ela tenha vindo no 110. Por que eu estou pondo Ambipar? Porque é um caso recente e que aconteceu essas discrepâncias de preço muito forte. Ela saiu, sei lá, de R$ 9 foi para 200, tá? Aí Ambipar caiu para 110. O que aconteceu aqui, pessoal? Você tem lá os 180 para cobrir a operação ou você estava fazendo por conta da taxa? E olha o tamanho do prejuízo que você vai tomar nessa operação: R$ 70 por ação. O prêmio era gordo? Valeu a pena? Tá? Então tem que tomar cuidado com essa situação mais do que com qualquer outra. É crescer o olho no prêmio da operação e achar que tá tudo bem, tá? E a questão do rolar, tá? Aí você fala assim, pô, Bruno, mas eu posso rolar essa operação. Você não vai conseguir rolar Ambipar por conta de liquidez, tá? Para quem acompanhou a operação, o próprio Jimmy comprou call, ou call, né? Como vocês gostam que eu fale. Comprou call num período em que Ambipar estava num movimento fortíssimo de alta. Deixa eu. Tá muito grosso aqui. Eu não gosto mais fino. Ambipar estava naquele movimento forte de alta. Jimmy comprou call aqui e ele tentou sair aqui. E ele não conseguiu sair. Por quê? Porque não tinha liquidez. Se não tem liquidez, ele não, se tivesse dando ao contrário para ele não teria conseguido rolar. Então ele teve que exercer, porque como ele é o comprador da call, a call era americana, ele exerceu. Exerceu. Para conseguir sair da operação com lucro. Justamente porque ele não conseguiu vender aquela call para pegar o extrínseco e a grana que estava valendo. Então, algumas ele teve que exercer, algumas ele conseguiu sair, só que a maioria, não sei qual quantidade, ele teve que exercer antes do vencimento, por falta de liquidez. Tá? Então, tomem cuidado em confiar em rolagem, porque dependendo do ativo, da liquidez da empresa, você não consegue rolar. Tá bom? Aí o que acontece quando você não vai rolar? Quando você não consegue rolar, você toma o tombo de R$ 70 lá no vencimento. Não tem para onde correr. Você vai pagar 180, que foi o strike, e vai vender a mercado a 110. A não ser que você tenha os 180 e queira segurar a Ambipar na sua carteira. Boa sorte. Tá? Então, é isso. Eu dei o exemplo de Ambipar, pessoal. Não sei quais foram os números, tá? É só um exemplo aí para vocês entenderem do porquê rolar nem sempre é a solução. Se for fazer operação assim de maior risco, pelo menos pegue empresa com maior liquidez, para que vocês consigam estar efetivamente rolando no caso de algum problema, tá? E antes de abrir a operação, entenda o risco da operação. Bruno, se der tudo errado, o que vai acontecer comigo? Deu tudo errado. Tá bom? Então, pensem nisso. Ah, então tá aqui. Se você não tiver um Notional, o risco é esse. Tá? De rolar a operação. Rolagens contínuas podem transformar o ganho inicial em prejuízos acumulados. É justamente isso. Se você ficar rolando e por muito tempo. O Jimmy no curso fala para rolar por 3 vezes, né? 5 vezes, acho que ele falou nesse. No anterior ele falou 3, nesse ele foi um pouco mais bonzinho. Mas venda de put, principalmente, pessoal, é tranca, tá? Ficar rolando
no prejuízo. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir, a depender da empresa novamente, você não vai conseguir sair e mesmo jogando para longa, né, que é uma estratégia que o pessoal faz bastante. Então, sei lá, de uma empresa boa aí, sei lá, Banco do Brasil, tá? Vende put de Banco do Brasil. Banco do Brasil aconteceu o que aconteceu, quem está de olho no mercado aí sabe, então vende put de Banco do Brasil, de BB. A BB começou a cair e minha put estava num strike mais ou menos aqui e ela não parou de cair. Pô, não quero assumir, porque aqui, daqui para cá, tá uma distância em dinheiro muito grande. Então, o que, que o pessoal costuma fazer? Rola essa put por um período longo, sei lá, um ano, no mesmo strike. Ou strike parecido, para dar tempo desse ativo vir e fazer isso daqui, tá? Em Banco do Brasil, a probabilidade disso aqui dar certo é grande. Agora, pega uma empresa que só cai, sei lá, Magalu. Vai lá, faz isso aqui em Magalu. Tá? Então você vai ficar rolando eternamente pro resto da sua vida. Você não vai conseguir sair desse prejuízo. Tá bom? Então, novamente, isso aqui é tudo para alertar vocês. Tomem cuidado de quais empresas você está vendendo put. Tá? Se você acredita na empresa, é uma empresa que você não vê problema de ter em carteira, pô, vender put de Banco do Brasil é uma maravilha, né? Entendeu? Quem que não quer quem que não aceitaria Banco do Brasil em carteira? Tá? Vai pagar um pouco mais caro? Posso até pagar, mas faz parte do mercado. Quer rolar mais para frente? Pode rolar. Uma boa empresa, você vai ter liquidez, vai dar tempo da empresa se recuperar. Só lembre que você vai estar com sua o que presa aqui, já entrando no assunto de garantia. Você vai estar com as suas garantias travadas nessa operação. Isso para algumas pessoas pode ser um problema, porque aí você perde a oportunidade de usar a sua garantia para uma operação específica mais curta que surgiu a oportunidade, tá? Então, assim, uso de garantias tem que colocar na balança. E a gente vai falar sobre garantias para quem não entende bolhufas de garantias, a gente vai falar de garantias, tá? A gente vai exemplificar aí o que são garantias. Então tá aqui, venda put apenas de empresas sólidas que você gostaria de possuir. É simples assim, tá? Vou vender put da empresa do pastelaria do seu Zé aqui na esquina. Pô, mas eu aceito pastelaria do seu Zé aqui na esquina na minha carteira? É uma boa? É. Então beleza, vou vender, tá? E se der ruim, come de pastel lá, sei lá. Enfim. Garantias. Vamos lá, vamos começar a falar agora das garantias. Pessoal, garantias. Que é, o que são, da onde vem, por que existem, tá? Garantia é o seguinte. O notional, a gente já matou essa questão do notional, então o notional é o dinheiro que você precisa para vender sua put, tá? Venda de call não é com dinheiro, é com ação. Então se você vai vender call, é ação. Você precisa ter ação para vender call. E se você for vender put, é grana. Money, din-din, tá? É simples. Não tem mistério. Venda de call, preciso do ativo para vender call coberto, porque se vier contra mim, eu vou ter que entregar o ativo. Venda de put. Se der ruim, se voltar contra a minha operação, eu vou ter que ter dinheiro para comprar o ativo. Tá? Memorizem isso. Lá na nossa FAQ na comunidade tem exemplos lá. Quando eu vendo uma call, strike R$ 10, o ativo sobe para 11. O que acontece? Aí tá falando lá o que acontece. Aí tem os quatro, tem um monte de exemplo lá. Tá? Teve dúvida? No começo eu tive muita dificuldade. E, para quem não sabe, eu entrei na turma 10, tá, pessoal? Em 2023, em março de 23. Eu tinha muita dificuldade para discernir venda, compra de put, venda de put, venda de call, compra de call. Até hoje, dependendo do texto que eu leio, eu me atrapalho. Dependendo de como vem a pergunta meio bagunçada, às vezes minha cabeça dá uma fundida ainda. Então é normal você ter dúvidas sobre isso. Mas no dia a dia, conforme você vai operando, conforme você vai lendo, você vai participando de comunidade, enfim, você vai assimilando tudo isso daí.
Tá? Então, notional é simples, é grana, é money, você precisa ter para operar vendido. No caso de vendas de put. Agora vamos garantias. E aqui é um pouco mais complicado, então vocês precisam prestar um pouco mais de atenção, né? Porque garantias é talvez o que vai fazer. Claro que você precisa do notional para operar vendido, mas assim como você precisa do notional, você vai precisar ter garantias para conseguir operar, seja calls, sejam puts, vendidas, tá? Vendidas. E hoje a gente vai falar principalmente de operações de venda, tá? Quando que eu preciso ter notional? Quando eu for vender put. Quando que eu preciso ter garantias? Quando eu for vender puts ou calls. Quais são as principais garantias utilizadas nas calls? Seu ativo, tá? Seu ativo. Quais são as principais garantias utilizadas na venda de put? Aí a gente vai falar que tem uma porrada de coisa que pode ser ativo, que pode ser, que serve como garantia. Dinheiro, renda fixa, ação, ETF, BDR, tá? Um monte de coisa. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então preparem aí o cafezinho e vamos lá. Mas basicamente, garantias são necessárias. A B3 precisa entender que você tem condição de assumir uma operação, tá? Só que normalmente você fica alavancado em 3 vezes. Alavancado. O que isso significa, pessoal? Que se você tiver 30 mil reais na conta, você tem lá 30 mil reais na conta, seja em ação, enfim, você tem 30 mil de garantia. Dinheiro, o que for. Você tem 30 mil reais de garantia. Você consegue fazer uma venda de put de 90 mil. De notional. De notional. Ou seja, você está alavancado 3 vezes o seu patrimônio. Seu patrimônio é 30 mil, você conseguiu abrir essa operação aqui. Sempre quis fazer isso aqui, às vezes eu erro. Você consegue abrir uma operação, a venda de put, em que, se você for exercido, você precisa ter 90 mil de notional para poder pagar por aquela operação. Mesmo que você só tenha 30 mil de garantia, de ativos, de ações, de dinheiro, do que for, que esteja te dando garantia. Então, esse é o perigo de você querer operar toda a sua garantia, porque você está o que aqui? Alavancado, tá? Então, principalmente para quem está com macaco velho aí de mercado, sempre não, mas normalmente opera alavancado, tá? Alguns. Depende do quão risco essa pessoa queira tomar ou se ela sabe o que ela está fazendo, né? Já pessoas que estão iniciando, regra é não ultrapassar, né, essa alavancagem aqui que você tem dos 30 mil. Porque além de perder tudo, você sai perdendo ainda, né? Você sai devendo, tá? E quieto, não consigo ver agora. Enfim. Vamos fazer, vamos continuar aqui. Então tá aqui, ó. A margem média é de 30 mil, é 30% que você utiliza para você fazer essa venda, foi o que eu acabei de falar, tá? Então você vai fazer uma operação, 30% é o que a B3 normalmente vai exigir de garantia. Então, fez lá uma venda de 100 mil, é mais ou menos 30, né? Mas, enfim, 100 mil, você consegue, com 30 mil em carteira, você consegue fazer essa operação de 100 mil. Se der ruim, imagina o que vai acontecer com você. Tá bom? É que ele colocou localização, mas o que ele quis dizer aqui é que as garantias, pessoal, precisam estar na mesma corretora que você opera, tá? Então não adianta você ter conta na OTM e você, sei lá, ter uma renda fixa no Itaú. Essa
essas ações que você tem no Itaú, essa renda fixa que você tem lá, não servem como garantia de operações que você está fazendo na outra corretora, tá? Então, garantias são individuais de cada corretora. Você precisa ter garantia naquela corretora que você está operando para estar conseguindo operar, para deixar que abram aí sua operação. Bruno, quando estou comprado e aparece o Notion no 53 e tem 40, mas é compra, não venda. Daí fiquei na dúvida. Quando estou comprado e aparece o Notion. Então, o Notional. O Notional. O que que é o Notional? É o quanto que você precisa de dinheiro se você for exercida. Só que quando você está comprada, quando você está comprada numa operação, você já pagou pelo risco, tá? Você já pagou pelo risco. Mesmo que ele suba, você já pagou por ele. Agora, por exemplo, vamos lá. Comprei uma call. Strike R$ 10 e o ativo subiu para 18. Exemplo, tá? É um 18 ali. Não coube ali, mas é um 18. Então, se eu comprei essa call no strike R$ 10 e o ativo subiu para 18, significa que eu tenho o direito, né, de comprar o ativo a R$ 10, mesmo se ele tiver a 18. E isso aqui é meu lucro, R$ 8. Claro, descontando o preço que você pagou aqui. Vamos supor que você pagou 50 centavos. Então, 7,50 é o seu lucro. Tá? Mas o seu risco você já pagou aqui, que são os 50 centavos. Você não precisa ter os R$ 10. Por que que você não precisa ter os R$ 10? Porque você vai comprar 10, que é o direito que você tem, e no mesmo dia você vai vender a 18 no aftermarket. No aftermarket. Nós vamos falar mais sobre isso depois, tá? Mas enfim, operações compradas, pessoal, você não precisa se preocupar com o Notional. Justamente porque se ela foi a seu favor, em 99% das vezes você vai ter lucro, né? Isso se passou o seu break-even, tá? Se você não está entendendo nada, nenhum termo do que eu estou falando, é hora de voltar no curso lá e fortalecer as bases. Show! E o risco de alavancagem, como eu disse, né? Tá aqui 3 vezes, enfim. Operar apenas com margem mínima pode triplicar o seu risco, tá? Então, se você diminui as suas margens, significa, não tenho margem. Aparece lá a mensagem, estou sem margem, não consigo mais operar nada. Significa provavelmente que você está alavancado 3 vezes. Então, tomem cuidado, gerenciem as suas margens. Então, aqui ele meio que está falando o que cada tipo de ativo te dá de margem, tá? Porque todo ativo, todo não, né? Dinheiro não, mas ele tem um deságio, tá? O que é o deságio? Se eu tenho 100, uma coisa que vale R$ 100 e tem 10% de deságio, serve 90% de garantia. Entendeu? Então, dependendo do ativo que você tenha, vai ter deságio. Então, dinheiro não tem deságio, é 99,999, tá? Que ele serve como garantia. Então, não tem deságio, a gente considera sem deságio. Renda fixa, 99%. Então, tem 1% de deságio. Então, se você tem R$ 100 em renda fixa, R$ 99 servem como garantia. Tá? Numa call comprada no dia do vencimento, já sabe. A gente pode falar sobre isso depois, o Fauro, mas não é o dia hoje, tá? Ah, então, só para a gente focar no assunto, porque se a gente fica mudando de assunto, mas a gente pode. Eu te respondo depois, me lembra. Mais para o final a gente fala sobre calls compradas. Então, renda fixa tem 1% de deságio. Então, se você tem R$ 1.000, já falei, né? Você tem R$ 100 lá, R$ 1 você perde, fica com R$ 99 de garantia. Então, geralmente 99% é garantia, tá?
Agora, ações, pessoal. Ações têm variação, tá? Ações, você vai ter variação. Aqui ele colocou ações alugadas aqui embaixo, mas isso aqui você esquece, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Hum, eu sei por que que ele colocou isso daqui aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Porque as pessoas perguntam, se eu alugar ações servem como garantia? Serve. Então, ações, ETFs e BDRs têm bastante variação a depender do ativo da empresa, e a B3 faz isso, não sei se diariamente, semanalmente, enfim, mas está sempre mudando, tá? E como muda sempre, o melhor lugar para vocês verem, para vocês calcularem, é aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se vai dar certo. Foi? Foi. Vocês vão digitar aqui no Google, aqui, ó, Risk Simulator B3, ó. Risk Simulator B3. Aí vai ter aqui, ó, Margem Simulator. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí, ó. Vou dar um zoom. Todos ceguetas igual eu. Então tá aqui, Margem Simulator. Você vai entrar no Margem Simulator. Ficou muito grande agora. Então vai ter esse menuzinho que você pode estar verificando, garantias, tá? Enfim. Então tá aqui, garantias, é o que a gente quer ver, tá? Garantias. Qual que é o código da negociação? Então vamos supor que eu quero ver o quanto que Petrobras, eu tenho lá 100 ações de Petrobras. Opa, tenho 100 ações de Petrobras. Quanto que isso daqui está me dando de garantia, tá, pessoal? Garantia. Quanto que ela vai me permitir. Aí clico aqui em adicionar, ela vai vir aqui para minha carteirinha. Se você quiser, você pode colocar todas as suas ações aqui, vai colocando quantidades e ações e vem calcular, ó, calcular. Tá aqui. Petrobras está me dando 100 ações de Petrobras, está me dando 2.074 de garantia, tá? Significa que eu vou conseguir operar mais ou menos R$ 6.000 aí de notional, porque eu tenho 2.000 de garantia, tá? Multiplica por 3, vai ser mais ou menos isso. Você vai conseguir vender uma put de 6.000 ou duas puts de 3.000, enfim, você vai ter 6.000 aí de operação de notional que você vai conseguir abrir numa eventual operação vendida. Vendida, tá? Operação vendida. Operação vendida chama margem. Então comecem a meio que memorizar esses termos. O que que chama margem? O que que usa garantia? Tudo que usa garantia chama margem. Chama margem, usa garantia, é a mesma coisa, tá? Então, operações vendidas vão chamar margem da sua garantia, que nesse caso aqui do nosso exemplo é de 2.074. Tá bom? Você pegar aí, você pega o preço aí de Petrobras do dia, faz a continha lá que você sabe qual é a porcentagem. Normalmente, essas grandes empresas ficam por volta de 80, 70, 75%. 25% de deságio, tá? Normalmente. Show? Então aqui, se você quer ver quanto você tem de garantia, quanto que aquele ativo serve como garantia, você entra aqui e verifica. Se você, dependendo da corretora que você opera, você vai ter todas essas informações lá no seu home broker. Quanto que você tem de garantia livre, quanto você tem de garantia disponível, garantia ocupada, o que está ocupando, qual ativo está ocupando, tá? Tem corretoras que são um pouco menos detalhadas nisso. Mas se você tiver lá no BTG, lá pela OTM ou Necton, enfim, onde você tiver, é bem detalhado, tá? Corretoras como Genial, por exemplo, até pouco tempo atrás nem mostrava quanto de garantia você tinha disponível para estar operando. Não sei como é que está hoje. Estou falando de ano passado, isso que foi a última vez que me falaram, tá? Se tiver alguém que opera pela Genial aí, vocês me avisem. Se mudou algo. Tô achando difícil na Necton. Por que, Márcia? O que você tá achando difícil lá? Manda aí. Entenderam aqui, pessoal? Sitezinho de garantia, melhor local para ver, direto na B3, tá? Não tem intermediário.
Olha, ele fala até o horário que foi feito o cálculo, tá bom? Então, tá aqui. Anotem aí simulador.b3.com.br ou simplesmente digitem RISC Simulator, Margin Simulator B3, RISC B3, que já vai cair aqui no Margin Simulator. Tá bom? Vamos voltar aqui pro Voltemos. Aí tá aí, ele tá falando, né, justamente do RISC Simulator, a gente atravessou ele. Ferramentas essenciais para simular e gerenciar suas garantias. Então tem o Home Broker, né? A gente acabou de falar. Suas garantias disponíveis, garantia livre, garantia utilizada na área logada da sua corretora. Normalmente as corretoras têm isso. Umas com mais informações, outras com menos, tá? Aí vai depender da corretora que você estiver operando. O Profit, ele não costuma mostrar margem e garantia. Tá? Não procurem isso lá no Profit, porque 99,999% das corretoras não liberam margens e garantias dentro do Profit. Tá? Não tem essa ligação. Pode ser ainda? Pode. O Profit diz ele que está pronto para receber essa informação, mas desconheço qualquer corretora que tenha essa informação sendo passada para o Profit. E o simulador de risco da B3, que foi o que a gente acabou de falar, mostrar aqui, simulador.b3.com.br. Eu não sei se tem esse barra risco aí, mas enfim, eu sei que até aqui funciona. Entendido essa parte, pessoal? Eu sou do tempo da Clear, quando o Jim me ensinava por lá. A Clear é muito simples, né? As coisas. Mas eu entendo que hoje em dia o pessoal quer muita informação, né? E claro, quanto mais informação, melhor. Nos resta entender tudo, não tem para onde correr. Mas é bem simples, a gente pode. Vamos tirar uma live, Márcia. Vamos mostrar o home broker lá, vamos dar uma. Eu não costumo usar, tá? Uso só para o básico, mas a gente faz uma live junto aí e a gente vai desvendando, tá? As coisas do home broker lá da Necto. Não tem problema não, isso aí é moleza para nós. Mas é bem tranquilo, é bem tranquilão. Fica tranquilo, vamos fazer junto aí, vamos desmistificar isso daí juntos. Chamada de margem, margin call, o alerta da corretora. Então tá, quando que acontece chamada de margem, pessoal? Acabei de falar, chamada de margem. Tem algumas pessoas que até hoje falam que chamada de margem é quando você toma chamada de margem no dinheiro. Não é. Toda operação vendida, você toma uma chamada de margem. Toda ela. Seja qual for, vendida, você toma chamada de margem. Agora, basta saber aonde você está tomando essa chamada de margem. Se são nas suas ações, né, que a gente acabou de ver que tem um deságio, se é na sua renda fixa, que a gente vai dar uma destrinchada aí nas melhores, ou se é no seu dinheiro que está solto lá na corretora. Quando que ele vai pegar o seu dinheiro? Quando você não tem garantia em ativos, tá? Se você não tiver garantia em ativos, ações, LFTS11, ETFs, enfim, aí ele acabou sua garantia. Ele vai dar uma chamadinha de margem no seu dinheiro vai ficar bloqueado, você não vai conseguir movimentar o dinheiro até que você ou libere margem, tá? Você saia de alguma operação vendida, ou que você compre mais ação, mais ETF, coloque mais garantia na sua conta. Tá bom? Então, é somente nessas ocasiões em que você vai tomar no dinheiro. Mas toda operação vendida tem chamada de margem. A corretora, então tá aqui, notificação quando o caixa cai abaixo da margem de manutenção exigida, tá? Você vai vai receber uma mensagenzinha da corretora. A corretora dá um prazo curto para depósito adicional. Então, dependendo da corretora que você estiver operando, você tem aí alguns dias pagando uma taxinha, né? E se não for atendida, ela pode liquidar suas posições para cobrir a margem, como já aconteceu na comunidade com alguns alunos, tá? É, Posso estar errado na corretora, mas na época, hoje em dia não é mais assim. Lá na CM Capital, conto isso daí já deve ser a 10ª vez, mas lá na CM Capital você precisava ter o dinheiro na sexta-feira do vencimento, né? Que é terrível, né? Na Genial parece que é assim também. Não sei se mudou, mas na CM Capital não é mais. Agora é D+2, agora é terça-feira, igual é com a gente aqui no BTG.
Então, o cara achando que era na terça-feira, ele não se desfez dos ativos, a CM Capital foi lá e vendeu as ações dele para cobrir a operação. Tá? Então, se você tiver em qualquer corretora que não seja as que a gente conhece aqui, que a gente sabe os prazos, por exemplo, XP é na segunda, OTM, BTG, Necton é na terça, e você precisa ter a grana. Então, se você estiver operando em qualquer outra, se informe com o seu assessor, com a sua corretora, para você não passar apuro, tá bom? O melhor dos mundos é na terça-feira. Você tem mais prazo, né? Você consegue vender um LFTS 11 na sexta, o dinheiro cai na segunda. Ou você vende mesmo na segunda e cai na terça, e você cobre. A gente vai falar como é que funciona essa questão aí de cobrir, tá? Das garantias serem cobertas ou quando elas são descobertas. A gente já falou alguma coisinha na live de sexta-feira passada, mas vamos entrar um pouco mais a fundo nisso daí. Tá? E a gente tem na XP e no BTG o InvestFlex. Tá? Na XP é outro nome, eu não sei qual que é o nome lá da XP, mas no BTG, né, que é onde a gente está aqui, a gente tem o InvestFlex, que é realmente um salva-vidas, tá? É, Espero que ninguém utilize, mas caso vocês utilizem, ele é como se fosse um cheque especial, tá? Para cobrir chamada de margem ou necessidades de notion. Tem uma taxa de 0,3, mais ou menos de 0,3 ao dia, que dá um total de 7% ao mês. É mais ou menos, tá, pessoal? Verifiquem lá depois as taxas. Não sei se aumentou, posso estar defasado aqui. Não confie em mim, não. Vai pesquisar. E normalmente, o valor que você tem disponível nessa conta, nesse cheque especial do InvestFlex, é o que você tem disponível de garantia. É o valor que você tem de garantia, tá? Normalmente o BTG ele libera, o XP também, a XP também, ele libera para você o mesmo valor. Como é que isso daqui funciona, tá? Só vai usar se operar errado, tá bom? Se você estiver operando errado, fez alguma coisa errada, ou está viajando, né? Esqueceu, enfim, mas fez alguma coisa errada, você pode se utilizar disso daí. Lembra do caso que eu falei que o cara foi exercido na sexta e ele teve que colocar o dinheiro lá na própria sexta-feira, porque a corretora dele exigia na sexta, e ele não tinha, a corretora foi lá e vendeu os ativos dele. Vendeu ativos para cobrir a operação, certo? Acabei de falar, vocês lembram? Que aconteceria se essa corretora que ele estava tivesse o InvestFlex? Não teria vendido os ativos. Ele não teria perdido os ativos dele. Vai que ele pagou R$ 20 no ativo e o ativo naquele dia que a corretora vendeu estava 12. Olha que tragédia. É muito ruim isso daí. Por isso que eu falo que o InvestFlex pode ser um salva-vidas. Se você tivesse o InvestFlex e o valor cobrisse essa operação, você ia pagar 0,30. 0,30% sobre o valor, né, que você ficou devendo lá, que você precisava ter para cobrir a operação. Então, passou da meia-noite, passou das 24 horas da meia-noite, você é cobrado 0,30%. Se você depositar o dinheiro até meia-noite para cobrir aquela operação, você pode passar o dia inteiro lá devendo, mas se você depositar até meia-noite, fez um Pix, tá? Enfim. Genial não vende o ativo, cobra 1% ao dia do saldo negativo. Então, olha aí. Tá bom? Então, tomem cuidado para não cair. Não é barato, tá? Não é barato, 0,30 ao dia, mas é um salva-vidas para quando, sei lá, cara, você foi exercido, você vendeu uma put e teve que viajar, aconteceu alguma coisa, enfim, e você não pôde colocar o dinheiro lá, vender o seu LFTS 11, aí você vai ficar pagando 0,30 até você conseguir chegar na corretora ou ligar para o seu assessor e falar, pô, assessor, vende meu LFTS 11 aí para cobrir a put que eu estou pagando juros ou vou pagar juros, enfim, tá? É melhor do que perder os ativos, tá? Então é um salva-vidas, mas só vai ser ativado caso você opere errado ou opere alavancado e não tenha grana, né? Aí você vai ficar devendo para a corretora. E aí é contigo, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não liga, mas eu particularmente não gosto de dever para ninguém. Já devendo para muita gente já. Por que eu não estou conseguindo mudar isso aqui? Mas vamos lá.
Então, caso de uso está aí. Use apenas em emergências, nunca como fonte de financiamento para alavancagem. Falou bonito a IA. Tá bom? Melhor escolha para o seu Notional. Vamos lá. A gente falou bastante sobre esses dois casos aí na live de sexta. Tá bom? A Necto envia um aviso por e-mail quando você estiver descoberto. Sim, ela manda aviso de tudo que é jeito. Isso quando ela deixa você operar, né? Porque se bater R$ 1 para cima da garantia lá, ela já te freia. Então vamos lá, vamos falar de LFTS 11, vamos falar de Tesouro. Aqui também a gente pode incluir aqui o LFTB, tá? Que é basicamente a mesma coisa que o LFTS 11, só vai mudar aqui, né? Que é a é 15%, tá? A única coisa que muda, o imposto é de 15%. Hum, E quais são as vantagens e desvantagens? Para quem não assistiu live passada, a gente falou bastante sobre esses dois casos, né, de Tesouro contra o ETF. Eu vou tratar aqui só do LFT para ficar mais simples, mas entendam que o LFTB funciona mais ou menos da mesma maneira. O que muda é só o imposto e a questão do LFTB ter NTNB na composição, que pode ser que no curtíssimo prazo ali você tenha uma variação negativa, tá? Você coloca R$ 100, R$ 200, sei lá, R$ 1.000 lá, amanhã tem 995. Algo assim. Se for seu único dinheiro e tiver contadinho para você fazer uma venda de put, talvez não valha a pena. Tá bom? Coin 11 não. Coin 11 não serve como garantia. Que eu saiba, não serve. Só ETF bom serve como garantia. Brincadeira, Alessandro. Não sei se serve, tá? Não sei. A gente pode. Não sei se mostra. ETF aqui é complicado no Risk Simulator. Deixa eu ver aqui. Coin 11. Coin 11. Ele nem acha. Mas ele também não acha o LFTS. LFTS. Coin. Ele nem acha o Coin 11 no Risk Simulator. Tá bom? Então vamos lá. LFTS 11 e Tesouro. Lembrando que o LFT também funciona da mesma maneira que o LFTB. Então tá aqui, alta praticidade, né? Você negocia lá no seu home broker. A desvantagem aqui talvez seja que você paga, né? Se você pagar corretagem, você vai pagar quando você for comprar e vender, dependendo da corretora que você estiver operando. A liquidez é D+1. Assim como também é no Tesouro, né? É igual, mas tem algumas restrições aqui que a gente vai falar bastante sobre, que é o que pega para a gente, tá? Que é o que pesa para quem opera opções. São essas restrições. A compra do Tesouro é prático, não tem nada de anormal. Serve como garantia automaticamente. O Tesouro exige a alocação manual e o lote mínimo. Lote mínimo, quanto que falaram na última live? 17? Nem lembro. Foi 17 mil? Acho que foi, né? 16, quase 17 mil. Tá aí. Então, o lote mínimo de tesouro é 17, por volta de 17, tá um pouquinho menos, tá? E no LFTS 11, o lote mínimo custa o valor do ETF, que é 100, sei lá, 140 contos, sei lá, não sei quanto é que tá isso aqui. Depois me digam aí quanto tá o LFTS 11 eu não sei se eu tenho aqui na. Não tem. Tem um monte de tranqueira, mas não tem LFTS 11. Enfim, depois vocês me falam aí. O custo. É por volta de 140, 150 pilas, sei lá. Tá? Ah, pode ser vendido mesmo alocado. É aqui. Aqui que o bicho pega. Ó. Ele pode ser vendido mesmo alocado. Vamos pro desenho lá. Vamos pro quadro negro. O que isso significa, pessoal? Então, eu vendi uma put que está me exigindo R$ 10.000 de garantia.
Garantia. Tá? Vendi uma put, 10 mil reais de garantia. Aí agora a gente tem dois causos. A gente tem os ETFs, né, que a gente citou, LFTS, LFTB, e aqui a gente tem o Tesouro. Tesouro. Se eu tiver 17 mil reais lá no Tesouro, que é um lote, eu preciso ter um lote para que sirva como garantia, tá? Eu não posso comprar 200 reais de Tesouro e achar que ele vai servir de garantia. Não vai. Você precisa ter o lote completo, 17 mil reais. Mas você tem esse um lote lá, 17 mil. E aqui em ETF você tem também, sei lá, 17 mil reais. Só que em vários você tem, não tem 17 não, você tem 12 mil em ETF, nesse nosso exemplo. E você. Eu pus errado aqui. Vamos pôr. Vamos deixar de garantia. Você tem dinheiro por fora. Tá? Você tem dinheiro por fora. Você tem a grana por fora. Aqui você precisa de 30 mil reais de Notional. Notional. O que é o Notional? É o dinheiro que eu preciso caso vá ser exercido, certo? E garantia é o quanto que eu preciso ter na corretora, lá na conta, para poder fazer a operação. Então eu fiz uma venda de put que eu preciso de 30 mil reais para cobrir essa operação e 10 mil reais de garantia. Só que eu tenho aqui por fora, sei lá, 20 mil reais em dinheiro por fora. Tá na conta lá da corretora, lá no cofrinho do Nubank. 20 mil reais eu tenho lá. Então a gente precisa de 10 mil, né? Para pagar aqui o nosso, que eu só tenho 20 em dinheiro para cobrir a operação. Então eu tenho 12 no ETF e 17 no Tesouro, está coberta a minha operação, está tudo tranquilo, não tem risco nenhum aqui. Só que o que acontece? Chegou na sexta do vencimento. Prestem atenção, tá? Para quem não está acostumado com isso. Chegou na sexta do vencimento. No ETF, na sexta-feira, eu consigo vender. Vendo o meu ETF. Aqui, vendo o ETF. Mesmo ele utilizando os 10 mil reais aqui de garantia. Eu consigo vender ele tranquilamente na sexta-feira. Para poder pagar, né, minha operação na segunda, na terça-feira, dos 30 mil. Vou lá, pego meus 20 mil, jogo lá na conta da corretora, junto com 10 mil aqui que eu vendi de ETF. Pronto. Operação coberta com sucesso. O tesouro você não consegue fazer isso na sexta. Não consegue. No tesouro. Por quê? Porque o tesouro você só consegue vender se ele estiver sendo utilizado como garantia. Você vai conseguir vender de 7 mil aqui, né? Claro, 7 mil você vai conseguir vender, porque 10 mil ele está sendo utilizado aqui na garantia. Mas você só consegue vender o tesouro. Você só vai. Não, você não consegue. Você não consegue. Você não consegue fazer nada no tesouro na sexta porque ele está alocado como garantia. Para você desalocar, para você vender o tesouro, você precisa desalocar ele. Para você conseguir desalocar o tesouro da garantia, ele não pode ter operação usando a garantia dele. Entendeu? Como a gente está usando aqui uma beirada, né? A gente está usando 10 mil reais de garantia no tesouro, eu não consigo fazer nada com esse meu lote do tesouro. Na sexta-feira, aí sábado, domingo, aí vem segunda, também não consigo fazer nada. Na terça-feira, eu consigo vender o tesouro no final do dia, 16h30, por aí, 16 horas, eu não lembro direitinho, confirme aí com a corretora, mas se eu não me engano, 16h30 ou 16 horas, desaloca a sua venda de put. Você não tem uma put vendida que venceu aqui na sexta? Ela só vai desalocar da sua garantia na terça, no final da tarde. Você só vai conseguir vender esse tesouro após ela desalocar. Você só vai conseguir desalocar o seu tesouro depois que ela parar de chamar margem dele. Aí ele é D mais um. O dinheiro só vai cair quando? Na quarta. Ou seja, você pagou um dia aqui de juros. No mínimo. Tá?
E aqui você sabe que 17 horas encerra mercado, né? Então fica um pouco em cima ali, você tem que fazer as coisas um pouco meio rápido. Tá bom? Então você já pagou um dia de juros aqui para sua corretora. No Tesouro. O LFTS11 e o LFTB11 não tem esse problema. Mesmo eles sendo usado como garantia, você consegue vender ele na sexta-feira. Vendi na sexta. Pô, Bruno, mas se eu vendi na sexta e você me falou que a venda da put que eu fiz só vai sair da operação na terça, o que vai acontecer com a minha conta? Aí é que está o pulo do gato. Na segunda-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, você vai ficar com sua margem negativa na corretora, vai receber até e-mail, dependendo da corretora. Ó, você está com as garantias negativas. Só que o dinheiro do ETF que você vendeu, esses 12 mil aqui, ou 10 mil, né? Enfim, que você vendeu, já caiu na conta. Tá lá os 10 mil lá. Só que a corretora só vai enxergar esses 10 mil para colocar ele em garantia no final do dia, por volta de 16h30. Então, quando for 16h30, esse dinheiro vai. O dinheiro, agora, né? Você não tem mais o ETF, você tem o dinheiro. Esse dinheiro vai tomar uma chamada de margem no lugar do ETF. Trocou 6 por meia dúzia, tá? Só que agora você está com dinheiro na conta e não mais o ETF. Tomei a chamada de margem no ETF, no dinheiro, pronto. Lembra que eu falei que se passar da meia-noite você não paga juros, imposto, nada? Então, não passou. 16h30 o dinheiro foi alocado como garantia. E 16h30, a sua venda de put, que só vai desalocar da garantia na terça-feira, entrou na chamada de margem nesse dinheiro. Quando for na terça, o que vai acontecer na terça? Pessoas 16h30, eu tô falando 16h30, mas confirme lá, hein? Posso estar errado. Mas é mais ou menos o final da tarde. 16h30 na terça-feira, o que vai acontecer? Vai sair da alocação. Essa put vai parar de chamar margem. E você vai liberar os seus 10 mil de volta, que já estava aqui, para pagar a sua put. Tudo isso é automático, tá, pessoal? O único trabalho que você tem é de vender o LFT, seja o S ou o B. O único trabalho que você tem é esse, vende. Aí espera terça-feira que vai dar tudo certo. Mas eu quero mostrar para vocês o procedimento. Por quê? Porque muita gente vai falar: nossa, recebi um e-mail da corretora falando que eu estou negativo, que eu preciso pôr dinheiro lá. Mas é por conta disso. Porque o sistema demora durante o dia para estar enxergando aquele dinheiro do seu ETF que já está na conta para alocar ele como garantia. Tá? Mas está tudo certinho, não precisa se preocupar com nada. Como eu disse, seu único trabalho é vender o LFTS11, o LFTB11. Já o Tesouro, não. O Tesouro você vai ter uma correriazinha aqui na terça-feira, enfim, é mais dor de cabeça. Eu, como eu digo, eu sou preguiçoso para essas coisas. Então, eu fico direto aqui, 100% nos ETFs. Tá? Aí vocês escolhem o que vocês quiserem, tanto o LFT quanto o LFTB. Se vier o IOF novo, os dois vão ficar com imposto de 17,5%. Tá bom? Nas garantias, Albimon, eu não consegui, hein? Não localizei o Coin 11 nas garantias. É, o CronJob roda de 16, 16 e 30. É mais ou menos isso mesmo. Acho que é o horário da B3, né? Tem os horários lá de. Tá bom, pessoal? Esse horário aqui eu acho que tá errado, tá? É porque na live que a gente fez estava ainda em horário de verão americano lá, fora de horário de verão, sei lá. Então a bolsa tava uma hora a mais. Mas o LFT encerra 16h59, tá? A partir disso daqui você não consegue mais negociar os LFT, S11 e LFTB11, tá? E lembrando que o B, ao contrário aqui, são 15%. Bruno, aonde que você coloca? Eu ponho tudo no LFTS11. Eu, tá? Mas se perguntar aí, pode pôr no LFTB, LFTS11. Não tem problema nenhum. Pode escolher o que você achar melhor aí e colocar. Tá? Antes eu alocava minhas ações como garantia, agora eles utilizam meu saldo em dinheiro para garantia. Assim você não consegue movimentar o dinheiro até desmontar as posições. Fora que algumas corretoras cobram juros em cima da alocação do seu dinheiro. Rogério, eu nunca fiquei sabendo disso. Tem alguma coisa discrepante aí no meio.
É porque tem corretoras, por exemplo, na Clear, não sei se na Rico tá assim, mas você tem que alocar manualmente quais ações você quer colocar como garantia, tá? Não sei qual corretora que você está operando. Mas nas grandes, e quando eu digo grandes, assim, não que a Clear não seja grande, porque a Clear é da XP, mas na própria XP, a alocação dos ativos é automático, tá? Então, você tem ação na conta, já entra automático como garantia. Na BTG, na XP, enfim, nas grandes é assim. Acho que nas outras também, Genial, CM Capital, já entram direto como garantia, tá? Você só toma no dinheiro se você não tiver. Ah, entendi. Entendi. Eu não sei como é que você está conseguindo operar a opção na Clear, tá? É uma das que a gente não recomenda, mas enfim. Não, o Jurandir está falando que na Rico é automático também. Então, assim, se tem ação, tem renda fixa, LFTS11, LFTB, tesouro, ele vai alocar sempre nesses ativos primeiro para depois alocar no dinheiro. O dinheiro ele só vai alocar em último caso. Tá? E o ruim de alocar no dinheiro, não tem problema, tá, pessoal? Eu tomo chamada de margem no dinheiro semana sim, semana não. O ruim é que o dinheiro não rende, tá? O ruim é que o dinheiro não rende. Mas depois no tempo você se acostuma. Show? Então, assim, tá aí as diferenças do LFTS11 e do LFTB, né? E do Tesouro são essas. Você pode usar os dois, pode usar um só, pode usar os três, faz o que você achar melhor. Quem assistiu a live de sexta-feira que viu, perguntou sobre as caixinhas, você pode deixar para dividir o dinheiro, ou você deixa no LFTS11 o seu Notion, que é sempre positivo, não tem risco ou o contrário, tá, pessoal? Ou no LFTB, o seu Notion, mas o LFTS11 não tem risco de vir contra, né, no curto prazo por conta do NTNB, tá? Você vai pagar um pouquinho mais de imposto? Vai, mas não corre o risco de, se tiver contadinho o dinheiro para uma operação, não correr o risco de no curtíssimo você ficar com R$ 10 a menos, sei lá, enfim. Você deixa um no LFTB, por exemplo, a caixinha 2, que é a caixinha do Notion no LFTS11 e a caixinha do risco no LFTB11. Fica separado o dinheiro para você ter mais controle. Fica a seu critério. O importante é que você arrume uma maneira de se organizar para não passar perrengue. Se você não sabe do que eu estou falando absolutamente nada, assiste a live de sexta-feira. Daqui uns dias está lá no YouTube e tem a mesma live da turma passada lá na sala do embaixador. Lá. Vamos pro próximo aqui. LFTB, ó, tá aqui. Atenção, atenção ao seu Notion em curto prazo. Risco do curto prazo pode apresentar perdas em 30, 90. O imposto é menor, o que é melhor, né? São 15% aqui, ao contrário dos 25% do LFTS 11. E para longo prazo, médio prazo, né? Não precisa ser longo, tá? Mas médio prazo ele se sai melhor até do que o LFTB, tá? Se tiver no movimento, claro, né, pessoal? Se o NTNB não estiver sendo afetado e o ativo tá nessa tendência aqui, né? Com certeza vai ser melhor do que o LFT em qualquer período, tá? E você vai pagar só 15% de imposto. Agora, se você pegar o gráfico dele, ele fica fazendo isso aqui, entendeu? Então pode ser que você coloque aqui, aí no dia que você precisa sacar, tá aqui. Mas é pouca coisa, é pouca diferença, não é nada absurdo, não. Tá? Só tem que ficar esperto se tiver contadinhas moedas, pode dar problema para você. Mas talvez você dê preferência ao LFTB, tá? Ahn, Notional e garantias na prática. Fluxo de um exercício de put com LFTS11. Foi o que a gente acabou de fazer lá no nosso quadro negro. Sexta-feira, put é exercida, vende o LFT de 10 mil. Na segunda-feira o dinheiro cai. Aí você vai tomar uma chamada de margem temporária do seu dinheiro. E na terça-feira a opção é desalocada e o dinheiro usado para pagar. Tudo normalizado, tá paga, tudo certinho, tá? A gente já fez isso aqui, já falamos disso. E pessoal, se tiver dúvida, é a hora, tá? Não deixa para depois não, que não tem depois. Conclusão, operando opções com inteligência, que é bem IA, né? Operando opções com inteligência, segurança e organização. Domínio essencial. Compreender o Notional e garantias é o pilar para operar opções com segurança.
Operações cobertas. Sempre priorize operar coberto. Venda de puts só com notional. Organização financeira. Divida seu patrimônio em caixinhas para ter o controle e evitar perdas inesperadas. Análise fundamentalista. Não só fundamentalista, mas aqui ele fala da fundamentalista para você escolher empresas sólidas, tá? Com bons fundamentos. Para você reduzir o seu risco. Risco a gente tem com qualquer empresa. Ficou parecendo um ET aqui, ó. ET. Ficou parecendo o Cartman, inclusive, ó. Ficou parecendo o Cartman. Ficou parecendo o Cartman? Aí, ó. Ficou parecendo o Cartman. Enfim. Foi só um detalhe que eu vi. Aqui, ó. Pintar de vermelho aqui. Enfim, tá aí. Show? Dúvidas, pessoal, sobre isso aqui que conversamos? Acho que não tem mais nada aqui. Ah, tá. Tire suas dúvidas, compartilhe experiência, aprenda com os outros. E as próximas lives a gente vai falar de causa inputs, escolha das empresas, plataformas que utilizamos, liquidez e volatilidade, tá? Então digam aí se vocês tiverem dúvidas sobre o que conversamos hoje. Eu espero que tenham aprendido algo hoje. Espero que tenham entendido, principalmente questão de garantia, tá, pessoal? E se eu esqueci alguma coisa aí, me lembrem aí, pessoal mais antigo aí. Às vezes eu pulo as coisas. Consigo usar fundo imobiliário como garantia em opções? Não, Alessandro. Só coisa boa serve como garantia. Brincadeira. O pessoal adora fundo imobiliário, mas ainda não serve. Existe desde 2023. Posso estar errado aqui, no final de 2023, novembro, outubro, um estudo da B3, tá? Não sei o que virou, para colocar fundo imobiliário como garantia. Até agora não vingou. Não sei o motivo, tá? Mas não serve, não serve. E se acostume com as brincadeiras da comunidade, tá? A gente adora falar mal de fundo imobiliário, Magalu e Casas Bahia. Só não pode falar mal de Prius, senão o Kiko da comunidade. O que mais, pessoal? Então, craque em garantia? Posso aplicar a prova? Foi legal hoje, esclarecedor. Mudei de corretora quando perguntei isso para o assessor e ele não conseguiu responder. Mudou 4 vezes o assessor e mesmo assim fiquei sem resposta. Pois é, Humberto. É porque assim. é, Enfim, eu não sei. Gostei, é a primeira vez que participo. Bem esclarecedor. Valeu, Guimarães. É Guimarães? Com Z? Aí surgiu a ATM resolvido. É porque quem opera opções tem mais. Não é falando mal de assessor, é porque assim, 99% do público do assessor não vai fazer essa pergunta, Humberto. Entendeu? Agora, na OTM, 100% dos clientes operam opções, pô. Então, é, tá falando e fazendo isso todo dia. Entendeu? Não querendo defender o assessor, porque o cara, quando é assessor, ele tem que entender do babado todo, né? Mas assim, é só para explicar que opções é nicho, né, cara? É a cerejinha do bolo. O cara vai vender coisinho lá, renda fixa e Petrobras para ganhar dividendo. É isso que eles fazem. E disso eles manjam. Infernivei a vida do Leandro até isso ficar esclarecido. O Leandrão é nota 1000, cara. O Leandro é. Cara é demais. É isso, pessoal. É sério que vocês não têm dúvida? Eu não sou tão bom assim. Hã? Nadinha? Nada, nada. Pode mandar a prova? Vou mandar a prova aí. Quem errar, cada um aqui erra 100 do Pix. Vou ficar rico. Quero ver. Então é isso, pessoal. Lembrem-se sempre dessa regrinha dos 30%. É mais ou menos 30%, tá? Pode variar um pouco,
mas é mais ou menos 30% que você precisa ter de garantia para operar. Lembre-se que você vai estar sempre operando, vai estar sempre operando, não, você tem a liberdade, né, de operar 3 vezes alavancado, então tomem cuidado. Nossa, vendi uma put e a corretora deixou, nem tinha dinheiro. Ai, corretora trouxa. É? Então vai. Então espera o final do vencimento. Então lembrem-se disso daqui, dos 3x alavancado. Lembrem-se dos 30% que você tem, que você pode, né? Se alavancar justamente somente com 30% da garantia do que você vai precisar de Notional. Então a sua alavancagem aqui é no Notional. Notional. Show? Que mais? Investe Flex. Quando opera errado, tá bom? Então, pessoal, já são 9h20, né? Passou rápido até. Eu costumo fazer 1 hora para não ficar tão puxado. Quem que tinha falado da call aí? Tá aí ainda? Repete a pergunta da call aí para eu responder, por favor. Eu não vou conseguir puxar ela, já desceu muita coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Call. Cadê a call? Bem, eu não estou achando, mas se a pessoa puder mandar aí. Bem, não achei. Vender a ação, objeto da call, antes do after, por já estar em. Então, o que que acontece? Vamos lá. Você vendeu uma call, certo? É isso? Ou você comprou uma call e já quer vender, quer entrar vendido? Comprou, beleza. Então vamos lá. Comprei uma call. Aí chegou. Vamos supor que seu strike seja R$ 10. Seu strike. E o ativo está a 15 no dia ativo. Ou seja, ele subiu, né? Você comprou aqui embaixo a 10 e agora ele está aqui a 15. Chegou, a pergunta que ele está fazendo é a seguinte: chegou no dia do vencimento, sexta-feira. Eu posso já vender o ativo antes do after? Então eu vendo, acho que é isso, né? Que você está querendo dizer? Vendo o ativo na sexta. Vendo o ativo na sexta. Durante o pregão, não é isso? Beleza. Aí, difícil acontecer, tá? Você vai acertar 1000 vezes. Mas e se por um acaso, sei lá, vamos supor que seja uma petroleira aqui e achem diamante lá no fundo do mar. E na sexta-feira isso daqui ultrapasse. O que que aconteceu? Você está vendido agora. Porque você vendeu o ativo sem ter. Essa é uma das coisas que podem acontecer. É, assim, se você me perguntar sobre qualquer coisa, de fazer qualquer coisa no dia do vencimento, eu vou falar para você não fazer nada. Faz no after. Você pode fazer? Pode fazer, não tem problema. Só que você vai ficar vendido aqui, né? Você vai entrar vendido no ativo, ou seja, você vai ficar com menos ação. Você vai ficar lá com menos 100 ações, tá? E depois das 17 horas, mais ou menos, a ação vai cobrir a 100 que você vendeu. Que é a que você vai comprar. Você já vai ter o dinheiro na conta, porque você vendeu, né? As 100 antes. O dinheiro dessas 100 vai estar na conta D mais 2, mas já vai estar na conta, já vai estar a caminho da sua conta. E na terça-feira, na terça, vai pagar do mesmo jeito, como se você tivesse feito no after. Entendeu? Dá para fazer, cara. Dá para fazer, mas tem um risco.
lembre-se que você vai ficar vendido. Aí, se der errado na sexta-feira por algum motivo, entendeu? Você vai ficar vendido no ativo, que é pior. Que é pior. Então, assim, eu não gosto de recomendar que façam nada na sexta-feira. Se tiver que fazer, façam no dia antes. Sai da. Vende a ação, a opção, pô, na quinta, na quarta, enfim. Eu acho que é melhor. É menos risco do que você esperar chegar no after e no dia do exercício você querer efetuar alguma coisa, entrar vendido. Novamente, você vai fazer, dependendo da distância que tiver ativo, é muito difícil que o ativo chegue lá num dia. Mas eu sou o tipo do cara que, como eu falo, já comprei put de Casas Bahia duas vezes. As duas vezes que eu comprei put, Casas Bahia bateu no topo. Então, se você me perguntar se as coisas acontecem, acontecem, né? Mesmo que você não deseje que elas aconteçam. Tá? Então toma cuidado. Dá para fazer, dá. Você vai ficar vendido ali só durante o dia. No final do dia cobre e na terça-feira, que é o dia do pagamento, paga as duas. Uma mão lava a outra na terça, né? Não tem problema nenhum. O que mais, pessoal? Ah, tem que ver uma coisa. Tem que ver uma coisa. Essa eu não sei responder. No after não é considerado day trade. No after não é considerado day trade. Eu não sei se você fizer antes do after. Não sei. Essa eu não sei. Essa aí é melhor perguntar pro assessor. Porque você vai estar fazendo vem uma operação de venda, né? Você vendeu o ativo e depois a operação de compra do ativo para cobrir essa operação de venda no mesmo dia. No after não é day trade. Aqui você pode tomar um tombo de 20% de day trade, entendeu? Não sei. Não sei como que funcionaria. Se informa. Ah, meu mestre, no canto, longe de ser mestre. E no caso de uma trava de alta ou de baixa com put, chama a margem? Chama, tá? O que que chama a margem na trava? Trava vendida, vendida. A diferença entre os dois strikes, multiplicado pelo número de opções, tá? Então, se é R$ 1, a diferença entre as pernas lá, R$ 1, a diferença. Você multiplica R$ 1 vezes o número de opções, de uma perna só, né? Se são 100, então R$ 100 de margem da vendida. Sempre vendida. Comprada não, porque comprada você paga, né, o risco antes. Então aqui você tem a perna vendida e a perna comprada, e você vai. É a diferença entre as duas vezes o número de opções. É isso que vai chamar de margem na trava. Que mais? Mais nada? Estamos bem? Estamos felizes? Aprendemos algo hoje? Podemos nos ir? Segundona? Então é isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Espero realmente que vocês tenham aprendido algo hoje. Quem está chegando aí novamente, sejam todos bem-vindos, tá? Em quarta-feira tem mais live, amanhã tem grupo de estudo. Nem sei o que a gente vai falar no grupo de estudo de amanhã. Eu faltei na semana passada. Tomei. Fiquei de castigo. Show? Então é isso, pessoal. Beijo no coração, boa semana para todos, muitos ganhos. Estudem, tá? Se você não entendeu nada que foi falado na live, normalmente assistam as lives passadas. Enfim, e daqui 10 dias está no YouTube essa live, vocês assistem por lá. Eu só vou postar amanhã. Beijos. Fui.